galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao terceiro episódio do podcast Corta e Fala. Hoje eu tenho aqui comigo este ilustre convidado, nosso prefeito daqui da cidade de Engenheiro Navarro, Hugo Felipe, e que você se apresente aí para os nossos telespectadores. Olha, Jorge, primeiro parabenizar pela iniciativa, acho que é muito importante, né, aproveitar do espaço, tanto profissional quanto que vislumbra mostrar à sociedade, né, um pouco da história de vida de cada uma das pessoas que você tem a liberdade de estar fazendo esse podcast, né? É uma iniciativa cultural muito importante para a nossa cidade e para mim é uma satisfação muito grande ter a oportunidade, né, de estar aqui como cliente também como gestor do nosso município para falar um pouco, né, da nossa trajetória e também levar informações à nossa população. Sim. E para mim eu já fico um pouco mais tranquilo, porque já tem um certo tempo que você já faz a barba comigo, né? Então vai ser uma conversa mais que rotineira mesmo, com algumas perguntas, algumas questões que o pessoal de casa muito provavelmente tem a curiosidade em saber. E para quem não sabe, você era pedreiro, né? E como foi para você essa transição? Como era o Hugo pedreiro? Como isso aconteceu? Porque na minha mente parece que foi algo assim do nada, mas é claro, tem toda uma trajetória, né? Então, você poderia explicar para a gente aí, começar da sua história mesmo de pedreiro, antes da gente entrar aí na sua trajetória política? Isso. Ô Jorge, é muito importante de frisar o dia a dia, né, ao longo da história, até a gente chegar no cargo que estamos hoje, né? Até mesmo antes de ser pedreiro, né, de ser servente, pedreiro com meu pai, sempre tive uma trajetória de vida muito difícil, trabalhando em trabalho braçal, né? Por exemplo, em 2005, eu tive na cidade de Varjão de Minas, no corte de cana, né? Como a gente não tinha formação alguma, simplesmente segundo grau, saí muito novo para poder trabalhar, procurar realizar alguns sonhos que tinha, né? E como a cidade não oferecia oportunidade de emprego, eu tive que sair com meus amigos da época, né? Os amigos meus que a gente morava nas casas populares. E a gente ficou todo o ano de 2005 cortando cana em Varjão de Minas. Foi muito doloroso, muito difícil, né? Longe da família, longe de pai, de mãe, de irmãos. Então, assim, trouxe muitas dificuldades, mas muitos aprendizados, né? Onde que a gente aprendeu várias coisas, principalmente em valorizar a família, valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, valorizar a nossa cidade. Creio eu que muitas pessoas do nosso município saem para fora e vê a dificuldade que é, e não foi diferente comigo, mas até mesmo antes de 2005, de estar indo para Varjão de Minas, a gente sempre trabalhava em colheita aqui, né, na cidade. Uma hora era em ranca de feijão, outra hora era cortando cana para alambique, capinando rua, né, por muitas vezes, roçando lote. Então, assim, foi muito difícil a minha infância, a minha juventude, pelas dificuldades que enfrentávamos em casa. Mas com essa ida para Varjão, voltei um pouco mais maduro. Logo que voltei, trabalhei no posto de gasolina por 2 anos. Mas como tinha muito assalto na época lá no posto de gasolina na BR, aí eu decidi trabalhar com meu pai de servente pedreiro, né? Com isso, comecei a trabalhar com ele, é até engraçado de falar. O pai falava assim: acho que nem servente você vai dar certo, porque você não consegue virar uma massa direito. Aí eu sempre brigava com ele: não, mas eu não vou ser servente, não, vou ser pedreiro. Mas Deus quis, né? Juntamente com meu pai, tive a oportunidade de aprender a profissão de pedreiro, que eu gosto muito até hoje. Sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre estou fazendo algo. E nessa caminhada de pedreiro junto com meu pai, de servente e pedreiro, meu pai ingressou na política, né? Se tornou vereador do município. E com isso ele sempre vislumbrava um futuro dele ser candidato a vice-prefeito ou prefeito que fosse. E eu fui aprendendo o ofício junto com ele, tanto da política quanto de pedreiro. Naquele momento, a gente teve uma época que ele já tinha determinado que seria candidato a vice-prefeito, do prefeito eleito daquela época. E no momento da convenção partidária, as coisas não aconteceram da forma que deveriam. E com isso, decidimos nós dois ser candidatos a vereadores. Fomos nós dois candidatos a vereadores no mesmo partido. Isso qual ano? Isso foi no ano de 2019? Eu acho que não foi 2019 não, foi em 2017, foi né? Antes, isso foi Isso antes. que teve o mandato do ex-prefeito Paulo Afonso, meu pai já era vereador,
pai ia ser o candidato a vice junto com o G, né? Naquele momento não deu certo, e saímos nós dois candidatos a vereadores. Muitas pessoas criticaram, falaram que era ganância pelo poder, mas muitos não entendiam o propósito que Deus tinha nas nossas vidas, né? E naquela eleição, graças a Deus, somos nós dois vereadores eleitos no mesmo partido. Eu fui o mais votado da cidade naquela ocasião, e ele o segundo mais bem votado na ocasião, o pai e filho. 245 votos. E meu pai teve 238, se eu não me engano. Foi bem parelho. Foi bem parelho e assim, ainda tivemos um terceiro candidato mais votado no município pela coligação, foi o Célio Piqui na época, né, 236. Então fomos uma política bem apertada, mas naquele momento eu já notei que assim, para a gente ganhar uma eleição no anonimato, eu com muita timidez, dificilmente falava, né? De certa forma concorrendo com meu próprio pai, que já tinha um trabalho prestado na sociedade, era uma eleição improvável. Mas no que a população e Deus me deu essa oportunidade, eu sempre levei com muita seriedade a questão política. E sabemos nós que a política ela é muito discriminada, com muitas críticas, muitas dúvidas. Sim. E hoje já não, a população, em parte dela, já não tem aquela visão que tinha antigamente dos políticos, né? A imagem do político ela é muito discriminada e muito mal vista. Sim, era uma imagem muito suja, né? E essa dificuldade a gente levou também para a vida da gente de entender que era um sacrifício a se fazer. E assim que a gente tomou posse, eu sempre pautei, né, nas coisas legais, no desenvolvimento da cidade, da vida das pessoas. E chegou um certo momento, do primeiro para o segundo ano do meu mandato de vereador, eu já entendi que, para que pudesse fazer algo para o nosso município, de vereador seria um cargo ainda que não me daria essa autonomia de executar alguns planejamentos que eu tinha para a nossa cidade, para a nossa população. Aí, quando eu decidi, até com alguns amigos, que a gente montou um grupo político na praça, né? Sentado na praça com 4 pessoas, que eu determinei e falei assim, ó gente, o negócio é o seguinte, na próxima eleição ou eu sou prefeito ou eu sou pedreiro de novo, porque de vereador já não sai candidato mais. E aí, poucos amigos, gente não confiando, sem recurso financeiro, sem apoio dos grandes políticos tradicionais da cidade, montamos um grupo em frente à Playhouse do nosso amigo Lecão, pouquinhas pessoas, a gente decidiu montar esse grupo. Fomos para as eleições municipais com o pé no chão e assim Deus nos deu a oportunidade de ganhar as eleições de prefeito, um momento histórico, porque não é normal em qualquer cidade da região você vê uma pessoa de famílias não tradicionais na política, uma pessoa sem recursos financeiros, sem estrutura, com poucos candidatos, ser eleito prefeito na cidade igual a nossa, né? Mas Deus tinha um propósito, assim como tem na nossa vida. Passei por várias dificuldades no primeiro mandato, né? Uma pessoa leiga, para alguns semi-analfabeto, né? Mas com muito respeito e temor a Deus diante das coisas, muito julgado. Passei por muita situação pessoal que também acaba interferindo, mas nunca perdi o foco que era administrar e desenvolver nossa cidade. Lógico, tem muitas coisas para ser feita ainda, mas é um passo de cada vez e eu acredito, né, que está sendo feito da melhor forma possível, tanto que a gente conseguiu a reeleição, né? Há mais de 20 anos que não tinha reeleição no nosso município e a gente, pelo trabalho, pela postura que a gente teve, né, a gente conseguiu ter uma reeleição de certa forma não tão tranquila, porque tivemos muitos ataques de fake news, muita maldade, muita perseguição, mas se for proporcionalmente olhar pelos votos, né, a gente tem uma votação histórica que nunca teve na história do nosso município política. Então, assim, a gente é muito grato a Deus, a população, por ter acreditado, e sempre falo que sirva de exemplo, né, para qualquer cidadão navarrense. Qualquer pessoa que seja ela o que for, um pedreiro, possa ser um servente, um cortador de cana, ele pode ser sim, né, uma pessoa bem sucedida, não na parte financeira, mas na vida e na nossa cidade, né? Então eu acredito muito e eu acho que essa vinda minha para a política, ela abriu portas para que nossa cidade possa cada vez mais ser bem administrada, mostrando que não precisa ser filho de pessoas da alta sociedade para poder ser político, para poder ser o que for. Basta ter Deus no coração, ter boa vontade, força de vontade e ser transparente, né? Eu creio que quem fala a verdade não merece castigo. Eu acredito que por mais que em alguns momentos temos medidas antissociais assim, no que se refere ao desenvolvimento, mas quando você age de forma correta e justa, lá na frente a gente vai ter o resultado.
Assim como foi o nosso mandato, né? Muitas coisas grandes, muitas coisas que eram difíceis de acontecer na nossa cidade, a gente conseguiu. Onde que a gente cita, por exemplo, né, grandes obras como a Asfalto São Roberto, a valorização do servidor, que ao longo da história do município muitas vezes ficava sem receber, ou muitas vezes não conseguia, né, suas percas salariais, queria fazer manifesto de greve. E a gente sempre pautou com muita seriedade valorização. Mas tem muito a ser feito ainda. Creio eu que esse segundo mandato a gente vai conseguir melhorar ainda mais. A gente vai melhorar ainda mais porque a gente acredita que com a parceria, né, Sim, algumas parcerias com os nossos centros administrativos, com as pessoas que trabalham, com o nosso vice-prefeito, que é uma pessoa muito bem relacionada na geração de emprego. E eu acredito que no concluir do meu segundo mandato a gente vai conseguir entregar a Navarra um pouco melhor do que nós encontramos e vai ficar, né, o exemplo para que os próximos possam também dar sua parcela de contribuição. Não que antes de mim outros não contribuíram, e eu costumo falar que todos os prefeitos do município que já passaram, cada um contribuiu da sua maneira. Sim. Mas para desenvolver a gente tem que ser um pouco mais arrojado, um pouco mais de coragem. E eu acredito que esse final desses 8 anos, né, enquanto prefeito do município, a gente vai deixar um legado aí e uma responsabilidade muito grande para quem vier assumir futuramente. Sim, e antes da gente se aprofundar um pouco mais nas questões políticas, na medida que você iria falando, eu vi que você até teve não que uma discussão, mas assim, você já mostrava ali a que você veio, na conversa com seu pai, que quando ele disse que você não prestava nem para ser servente de pedreiro, e você já falou para ele, não, você é pedreiro. Na verdade, assim, foi até uma brincadeira dele comigo, né? Porque eu fui fazer um concreto, aí eu não dei conta de puxar a massa, eu disse, vai dar conta de ser nem servente. Aí foi na brincadeira, nem foi maldade dele, não. Sim. Eu disse, não, você é pedreiro, você é servente, não. E realmente eu tinha dificuldade. Sim, né? mas são nessas brincadeiras aí, às vezes... A gente já afirma, né? E eu agradeço muito ele até nisso, porque me colocou, como se diz assim, um desafio muito grande, né? Sim. E assim, foi muito importante. Eu lembro até hoje, eu falo com ele, muitas das vezes eu falava com ele, pai, você tem que ser prefeito, você tem que ser prefeito, você tem que ser prefeito. Ele, não, moço, é difícil, a gente não tem estrutura financeira e tal. Não, se eu for vereador um dia, eu vou ser prefeito. E acabando que, se fosse a opção de ter sido ele prefeito, dificilmente eu teria, né, engajado no cargo de prefeito. Então, sim, Deus faz as coisas de forma perfeita, né, justa e agradável aos olhos da população. E, assim, o que eu queria concluir é que, assim, nessa resposta que você deu a ele, já mostrava ali a sua determinação. Sim. A determinação, a garra de que quem ali eu quero, eu vou conseguir. E é uma coisa que, assim, eu carrego muito comigo isso também. Que é uma coisa que às vezes eu comento até com os meus amigos, que às vezes eu escuto as pessoas falando, eu quero ser, eu vou tentar, não, eu vou ser. Com entende? Certeza. Às vezes a gente, na vida da gente mesmo, não só na política, mas na vida, no profissionalismo da gente, a gente nos diminui muito. Sim. A gente coloca a gente muito para baixo. E eu creio que não é assim. Eu creio que assim, se eu quero ser algo, eu vou ser aquele algo. Eu vou batalhar para ser aquilo todos os dias. E à medida que você vai falando, nota-se isso em você, essa vontade que você tinha. Sim. E você fez acontecer. Hoje e você... assim, Jorge, só para você, população, entender, para mim era uma situação um pouco mais difícil. Eu tinha muita dificuldade. Isso aí até os colegas de escola, os professores, até hoje, quando a gente tem a oportunidade de conversar, fala. Eu tinha muita dificuldade de relacionamento, até concluir o 2º grau. Dificilmente eu socializava com as pessoas. E eu tinha aquela sina, quem é da minha idade, mais ou menos da nossa época de 85, dos anos 2000, nas casas populares, a gente morava nas casas populares, a gente era muito discriminado por parte da população. Sim. Mas a população só tem drogado, só tem malandro, só tem moleque. Então, assim, eu carregava aquele peso comigo também. Sempre julgado, porque a gente tinha os amigos, a gente era bem enturmado ali, mas quando a gente saía da Praça das Populares, da casa da gente ia conviver nas escolas municipais e estadual, eu era ficava muito inibido, com muita vergonha, muito tímido. E assim, quando eu converso com alguns colegas de escola mesmo, né, eles falam assim, moço, mas como que você foi entrar na política? Você nem conversava direito, então eu tinha essa dificuldade, né? Então, assim, para mim foi um desafio maior. Ainda tenho muita dificuldade de relacionamento, eu sou muito tímido em algumas partes de relacionamento. Uma coisa que não era para
para ter por devido o cargo que eu ocupo, mas cada um tem seu perfil, né? Mas o mais importante foco, se qualquer pessoa, independente do que ele queira ser, do que ele queira fazer da vida dele, e para mim sempre foi um sonho de criança estar na política. Sim. A gente via, né, os campos de futebol, né, lembra, por exemplo, os ex-prefeitos, a gente ia no campo de futebol, via nos eventos municipais, via os prefeitos, a gente ficava, ó, o cara é prefeito, a gente almejava aquilo, né? Sim, aquela... Hoje, dificilmente, às vezes, tem um jovem que almeja entrar na política, mas é importante que as pessoas boas entrem na política, para a gente não ficar refém da politicagem. Então, assim, a gente almejava e via, e para mim era um sonho estar na política. Muitas das vezes apoiava, trabalhava de formiguinha, pintando muro, caiando bem feio, para poder estar dentro da política de alguma forma próximo aos políticos do município. Só que a gente via que era algo quase que impossível. Como às vezes tem muitos jovens que podem achar que é impossível eles ocupar um cargo que a gente está hoje. Não é difícil, não é impossível, né? Tudo é possível, desde que tenha foco. E a gente falando de foco, tem mais uma história importante que eu gosto de frisar. Logo quando a gente ganhou as eleições de vereador, a gente ganhou na base do prefeito, né? A gente, como se diz, discordou politicamente naquele momento da atuação, mas como pessoa a gente respeita todos os gestores que já passaram, né? Mas eu decidi naquele primeiro momento, logo no começo da gestão, de ser oposição. Oposição com responsabilidade, uma oposição que dialogava, que tentava resolver as coisas, não uma oposição por maldade, por perseguição, porque eu acho que a cidade é muito pequena e quando você faz uma perseguição afetiva àquela pessoa, você não vai se sentir bem morando nessa mesma cidade. Cidade de Navarra, né, é uma cidade menor, cidade que você convive, está vendo todo mundo toda hora. Então, para ter uma oposição bem técnica, bem democrática, e naquele momento era muito difícil, por quê? Você pega um prefeito sendo eleito, 2 meses de mandato, com toda a oportunidade, às vezes, de fazer uma boa gestão e você se queimar politicamente, queimar perante a sociedade. Sim. Lembro como hoje, muitas das reuniões, muitas pessoas iam na Câmara naquele momento, a gente fazia os convites, né, em rede social, a Câmara enchia, a participação popular do funcionário público era muito grande. E naquele momento, às vezes, eu me sentia até inibido de ser até oposição. Por quê? As pessoas iam, reclamavam, discursavam, acreditavam na gestão daquela época, né? Mas mesmo assim eu decidi, só, não concordo com algumas atitudes e vou ser oposição, uma oposição com respeito, mas vou ser oposição. E nesse momento, meu pai era a situação e eu era a oposição. Sim, e para muitos, e por parte da população, achava que, o defeito de Aelson tem o domínio com ele sobre a Câmara. Mas a minha relação com meu pai era muito bem decidida, aqui nós somos representantes da população, não somos pai e filho aqui dentro da Câmara. Lógico, somos pai e filho, mas a atuação, cada um vai defender os seus ideais. E meu pai foi presidente 2 vezes, eu na oposição, requeria, reivindicava, cobrava da mesma forma. Então, assim, quando eu decidi, não teve outra coisa que fizesse olhar para trás. Decidi que Navarra dá para se fazer algo, mas eu de vereador não vou conseguir. A não ser que a gestão atual consiga fazer o desenvolvimento que precisamos. Sim. O que, infelizmente, eu costumo falar infelizmente, porque quem perde não são os políticos. No momento que a gente sai da política, quem perde, às vezes, é a população. E naquele momento, quem estava perdendo com a falta de desenvolvimento era a nossa população. Aí que a gente decidiu sentar na praça, bater um papo e conversar aqui. Ou eu sou prefeito, ou eu sou pedreiro. Então, nunca me apeguei em salário de vereador, salário de prefeito. Tenho minha profissão com muito orgulho. Sim. E às vezes até sinto falta do tempo de exercer a profissão, né? Assim, por muitas vezes, até mesmo no cargo de prefeito, consegui fazer alguns mutirões. Tá aí a sede administrativa que a gente fez, né? 80% em mutirão, a gente mesmo fazendo, batendo colher, a ponte de Campo Limpo. Então, por várias situações a gente conseguiu, mas com o passar dos anos, a responsabilidade cada vez aumenta mais, as leis vão mudando e efetivamente a gente, enquanto gestor, precisa, né, de se focar 100% naquilo que está fazendo. Então, a parte burocrática toma muito tempo. Costumo falar que cada vez está mais difícil ser gestor, devido às leis, devido ao Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Acaba que a gente se torna um pouco refém. Então, tem coisas que a gente quer fazer e precisa ver para a população, mas não tem maneira legal, então a gente deixa de fazer a parte política, mas o administrativo lá na frente, com o passar dos anos, a população vai ver que foi muito mais benéfica do que Sim. realmente fazer pão e circo, né? Que tivemos uma época histórica na Navarra aqui que a política era barganha, era troca de favores, era compra de votos. Então, eu creio que essa juventude, né, as famílias, os pais e mães de família, o pessoal da melhor idade, eles estão vendo que Navarra precisa evoluir cada vez mais e com isso
os nossos filhos, netos vão poder absorver e ficar mais na nossa cidade. Sim. E assim eu acredito que nossa cidade possa crescer da forma proporcionalmente que é preciso. E eu vejo que ao longo da sua caminhada política, a maneira que você se comunica, ela foi melhorando. Sim. E já entrando também nessa maneira da sua de comunicação, que eu acho que é algo que, querendo ou não, a pessoa que sabe se comunicar, ela passa mais confiança. O que você acha que gerou essa confiança no pessoal daqui de Navarro para, vamos colocar ele lá na prefeitura, esse cara aqui que vai ser nosso prefeito e é ele que vai administrar a cidade daqui para frente? O que você acha que deu essa confiança? Assim, não, vou votar nele. Jorge, primeiro, o que eu analiso na primeira gestão, na primeira eleição que a gente ganhou as eleições, foi devido a gente ter uma gestão que não atendia o anseio popular. A minha atuação, eu acho que o meu jeito de ser humano, de ser, né, na minha simplicidade, no meu jeito de ser, isso aí eu acho que as pessoas viam assim, peraí, é melhor votar numa pessoa de baixo, uma pessoa simples, uma pessoa que fala o que realmente dá ou não dá para se fazer, do que a gente viver de enganação. Esse foi um ponto muito importante. A segunda eleição que a gente ganhou, a reeleição, que para mim foi um marco histórico devido à reeleição ser uma coisa que não acontecia em Navarro mais, eu acho que assim, a seriedade nas coisas, né? Sempre fomos muito transparentes e também a atuação que nós fizemos. A nossa gestão durante esses 4 últimos anos, a gente conseguiu fazer coisas que aos olhos da população, aos olhos do servidor público, não ia acontecer, como nunca aconteceu. Então, com isso, as pessoas imaginaram, eu acredito que imaginaram o seguinte, se em 4 anos, sem experiência, né, sem muito conhecimento, conseguiu fazer algo, realmente cumpriu o que foi falado, acredito que em 4 anos a gente já conseguiu fazer muito mais. Sim. E essa postura da gente sempre falar a verdade, dá, não dá, e não enganar as pessoas, isso aí acaba que no momento às vezes dói naqueles que procuram por um alcance individual, coletivo que seja, a gente seja franco e fala a verdade, seja transparente, mas lá na frente vai ver que a pessoa não foi enganada. Sim. E o que é que nós passamos ao longo da história política de Navarro? Enganação. Mas Navarro não pode fazer nada porque tem precatório, tem dívida. Na verdade, isso é igual administrar uma prefeitura, um município, é como se fosse a vida da gente, lógico, numa proporção diferente, né? Se você gosta de comer sua carne, seu churrasco, você não vai fazer enquanto você não pagar sua água, sua luz. Então é prioridades. E a gente priorizou várias demandas do município e ainda está priorizando. Eu ainda costumo falar para muitas pessoas, quem chegar na Navarra há 10 anos e chegar agora, praticamente você olha, está a mesma coisa, a identidade visual. Mas nos bastidores, na parte burocrática, de organização, no que realmente é prioridade, a gente conseguiu evoluir muito, né? Bastante. Conseguimos, né, pela primeira vez na história, uma gestão gerar emprego e renda com a primeira empresa Engeplast instalada no município. Então, assim, algumas coisas históricas que a Navarra não pode, nunca pode. Eu costumo falar que o principal foco nosso foi resgatar da população aquela ideia que Navarra pode ser melhor. Porque muitas vezes, vou votar, mas não vai dar nada, vai ser a mesma coisa. E a gente conseguiu quebrar essa sina que não dá para fazer as coisas, né? E tem muita coisa boa para ser feita, a gente tem uma organização administrativa muito boa. A nossa equipe administrativa, eu creio que são pessoas novas, né, que aprenderam o serviço durante a primeira gestão e agora estão mais preparadas. E tem muita coisa grande e boa para se fazer no nosso município. Eu vejo que assim, vocês aprenderam meio que juntos, né? Junto. E a sua primeira eleição, a primeira candidatura a prefeito que você veio a ganhar, às vezes a gente até comenta, assim, nós eleitores, que a cidade ela vinha como que eu posso dizer? Ela vinha numa situação que a gente não aguentava mais. Uma mesmice, né? A mesmice, sempre aquela mesma coisa, era sempre as mesmas caras, as mesmas pessoas, às vezes era grupos políticos que eram rivais, mas nos bastidores era todo mundo junto. Isso. E assim, você apareceu, uma cara nova, e as pessoas, poxa, estou cansado disso aqui, dessa política antiga, dessa política velha, vou dar uma chance para esse jovem. E mais tarde veio a acontecer também, que aconteceu o que veio acontecer também
numa proporção maior também, né? Que no Brasil também, mais para frente, aconteceu a mesma coisa. O pessoal cansado de políticas antigas e veio o boom. Aconteceu aqui que a gente sabe. Mas eu vejo muito isso. Você é o retrato da vontade do navarrense, que era o quê? Poxa, todo ano eles prometem as mesmas coisas e não entregam nada. Toda vez eles prometem que vai fazer isso, aquilo outro, e está tudo do mesmo jeito. E eram sempre as mesmas pessoas trabalhando, eram sempre... o pessoal costumava falar, né? Era sempre o mesmo curral, era sempre o mesmo pessoal que ficava ali e a gente cansava disso, sabe? A gente ficou meio que cansado mesmo, chegou num ponto que a gente, não gosto de falar assim, não tenho raiva de ninguém, mas a gente tomou até raiva mesmo de algumas coisas que a gente via e nunca mudava. Mas isso encaixa muito com o que você falou lá atrás, Jorge, a postura, né? Porque os políticos tradicionais, né, assim, eu falo porque eu vivi os bastidores, vivi também dentro das eleições e como candidato e como reeleito. Se a pessoa não tiver postura e não ser firme, políticos tradicionais, ele tira o fôlego de quem quer construir um sonho. Vou te dar um exemplo aqui. Esse último pleito mesmo que a gente concorreu a prefeito e juntamente o nosso grupo de candidatos a vereadores, né? Onde eu agradeço demais, tanto os que ganharam, os que perderam, todos contribuem de alguma forma para que a gente possa efetivamente fazer algo. Por muitas vezes eu fechei a porta para vários políticos tradicionais. Muitos políticos tradicionais da velha política do nosso município queriam ingressar no meu grupo político. E em todas as vezes eu preferi respeitar como pessoas, mas enquanto político não aceitei no grupo. Por quê, Jorge? Porque as pessoas não merecem? Não merecem? Merecem. Merecem respeito enquanto cidadãos navarrenses. Mas politicamente já mostraram que tiveram oportunidade e não fez. Não fizeram. Então, assim, o líder político, ele tem que tomar decisão. E às vezes a decisão, ela é até dolorida. Para alguém vai doer aquela decisão naquele momento. Mas eu preferi, mais uma vez, montar um grupo bem filtrado. Lógico que aos olhos de toda a população tem pessoas que às vezes não agradam, mas isso é normal. Mas fechei a porta para muito político tradicional. Não aceitei estar no meu grupo político. Porque eu entendo que outras pessoas têm que ter oportunidade. A oportunidade de outros já passaram. Vários políticos que foram secretários, que foram vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, já tiveram oportunidade. Está na hora de quê? De pessoas novas. Quando eu falo pessoas novas, eu não falo pessoas novas de idade. Pessoas novas de ideias, de propósito, de anseio popular. Então é momento, eu acho, esse foi o momento, e vai vir novos momentos aí, para que outras pessoas de fora da política venham participar. E enquanto eu estiver na política, eu sempre vou pregar isso, que a população ela tem que se tornar política, mas a política no bom sentido. Se as pessoas de bem se acomodarem e esperar acontecer, se pagar para ver, como diz o ditado, às vezes vai haver um retrocesso. Então a tendência é que as coisas andem para frente, que a cidade desenvolva, que quem está de fora possa entrar na política com o mesmo propósito de que vou fazer o melhor. Sempre pautado com temor a Deus das coisas, consciente, porque 1.001 pessoas podem falar de você, mas você tem que ter consciência e um propósito com Deus. Se você tem propósito com Deus, Ele vai te honrar. E assim eu creio que Deus me honrou demais, né? De ter essa trajetória de vida aí, de cortador de cana, servente, pedreiro, frentista, de chegar ao cargo de prefeito do município. E isso, por muitas pessoas que não entendem, não têm fé, eles vão entender, não, comprou voto, fez isso, fez aquilo. Então, às vezes a pessoa não sabe o propósito que Deus tem na vida das pessoas. E o propósito que Deus coloca na política, quando a liderança é instituída por Deus, ela tem um propósito de atender os anseios populares, não o anseio dela. Lógico que você tem vida pessoal, você tem o que fazer, você tem suas coisas, seus sonhos, mas você vai ter que se limitar e se preservar em muitas coisas para poder focar no desenvolvimento da cidade. Então, assim, a postura, até mesmo na criação do grupo, é importante, né? Por exemplo, na primeira eleição, concorremos contra quase todos esses prefeitos, né? Naquele momento, o grupo que a gente tinha montado. Depois, o mesmo grupo que estava, parte do grupo que estava com a gente, se virou oposição e juntou com todos aqueles que nós tiramos do poder. Sim.
Então, qual o critério de montagem de grupo? O critério é administrar ou ter um grupo administrativo para grupo político. E é uma coisa que eu nunca permiti, por exemplo, não sou uma pessoa de entrar nas casas prometendo emprego, prometendo que eu não posso cumprir, porque depois, como eu atendo toda segunda-feira na prefeitura, a pessoa vai bater na porta e fala, você foi na casa e prometeu, você tem que cumprir. E não cumpriu, então, né? eu ando de cabeça erguida, né? Lógico que a gente faz uma análise e a administração é cargos de confiança. Além de a pessoa ser técnica, ela tem que ser de confiança, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, porque essas pessoas de confiança que carregam, né, a dificuldade administrativa também. O prefeito carrega a dificuldade, mas você pega o secretário, chefe de divisão, de setor, o gabinete, ele carrega também algumas dificuldades dia a dia e tem que estar apto a resolver parte daquilo. Sim. Então a postura do líder político conta muito para a nossa cidade. Então, no momento que nós fechamos as portas para alguns políticos, não foi por maldade, mas entendemos que a prefeitura, a administração tem que trabalhar para o povo, não para grupo político. E assim, Deus honrou, as coisas estão acontecendo, né? Creio eu que tem muita coisa. E quando a gente toma uma decisão enquanto líder, né? Porque tem decisão que é você seu travesseiro sozinho, com muita oração, tanto para a montagem de um grupo político quanto para administrar. Vamos tocar num assunto bacana aqui que eu tenho o maior prazer de tocar, de dar desgaste. Por exemplo, nossa cidade criou uma cultura de grandes festas tradicionais, né? Com vários artistas renomados, assim como nós fizemos na última gestão nossa, né? Vários cantores famosos de nível nacional, coisas também que não esperava acontecer no nosso município. E quando você vai para a responsabilidade financeira, que você não tem condição de fazer aquilo, que você tem que ter sua prioridade, você é crucificado parte da população. Mas isso tudo realmente acontece. Estrategicamente, administrativamente pensando. Por exemplo, o nosso município de Navarra é uma das poucas cidades que tem duas festas grandes no ano. Né? Temos a festa de março e temos a festa de outubro. Hoje em dia, depois da pandemia, você pega, por exemplo, uma festa com estrutura, com artista renomado, ela fica em torno de 700 a 800 mil reais. E esse recurso vem da onde? É o mesmo recurso próprio, que faz asfalto, que paga folha de pagamento, que compra merenda escolar. Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande financeira. Mas a gente sabe que a gente também não pode acabar com a tradição. E esse ano, o que nós decidimos? Com muita responsabilidade com o recurso próprio do município, a gente determinou que no aniversário da cidade a gente faça um evento menor, e a gente faça de forma organizada, não passa em branco, né? Bem organizado, pautado na transparência, pôr na mão onde alcança. E quando chegar na festa de outubro, que é tradicional, a gente já faz uma festa de nível nacional. Né? Então, assim, a gente tem que ter as prioridades e essa postura firme para a gente poder conseguir fazer aquilo que a cidade precisa. É porque senão fica também aquela questão eu vou fazer para agradar o pessoal e lá na frente as coisas começam a fugir do controle. Como se diz, nem tudo é flores, né? E tudo, como você mesmo disse, se você não faz a festa, a culpa vai cair nas suas costas. E se você faz a festa a nível nacional, duas festas a nível nacional, as contas vão apertar e não vai conseguir fazer algumas outras coisas, não sei mais ou menos como funciona, mas no final das contas tudo vai para as suas costas. E assim, Jorge, no segundo ano, no segundo mandato agora, a gente tem que ser bem mais efetivo que o primeiro. Se a população, parte dela, por exemplo, 63% dos nossos eleitores que nos elegeu, gostou, agradou da nossa administração, a nossa intenção é que a gente consiga fazer muito mais do que a gente fez durante os primeiros 4 anos. E algumas coisas têm que ser cortadas na carne, por exemplo, alguns gastos que precisa ser administrado. E essa questão da festividade, ela vai ser importante porque se você pegar 1.400.000, 1.600.000 e investir em festa em um ano só, durante 4 anos, quanto que não daria? O que nós faria de asfalto? Nós temos alguns projetos bacanas que apesar do recurso próprio, né? A gente tem a ideia da construção de casas de pessoas carentes. A gente está finalizando agora, em primeira mão, falar para você aqui, para a população, a gente não divulgou, a gente está finalizando o projeto, né, da reformulação da Praça João Paulo, né, fazer uma coisa moderna na nossa cidade. A gente precisa dar uma identidade visual na cidade melhor do que já tem. Né? Como eu falei, se há 10 anos atrás a pessoa vem, se vem agora, Navarra está da mesma forma de visão das praças, das ruas. Então, assim, a gente tem muita rua para ser recuperada, tem casa popular para fazer, a gente tem as praças para reformar, a gente tem o clube para finalizar, né? A gente tem parte do recurso já. Então, tudo isso é responsabilidade administrativa.
Mas também a gente tem certeza que a parte cultural vai funcionar de forma muito efetiva. A gente já vai divulgar também, né, no próximo dia primeiro aniversário da cidade, já divulgar a atração já para a festa de outubro. Então, fica todos convidados. Eu sei que você vai soltar em primeira mão. Não posso divulgar, mas é atração nacional muito boa. Creio eu que a população vai gostar e muito, né, dessa atração que vai ser divulgada no próximo dia primeiro. Então, que participe do aniversário da cidade, participe, né, das festividades, para que a gente possa ter mais harmonia, ter mais paz e ter mais sensibilidade uns com os outros. Como se diz, somos todos irmãos perante a Deus. Então, o bom relacionamento, a boa convivência, e qualquer dúvida que a população tiver, pode estar aí no gabinete, pode estar perguntando a gente o porquê de sim, o porquê de não. A gente está sempre aberto e disponível para as coisas. Mas eu tenho certeza que no final desses 4 anos tem muita coisa boa para acontecer e Navarro terá outra cara. Sim, e uma dúvida que eu tenho, eu acho que boa parte da população também deve ter essa dúvida. Sua administração foi marcada por muitas obras, né? A gente viu aí que muitas coisas foram feitas, realmente foram feitas, não só foram promessas. E como que faz para você priorizar, isso precisa ser feito primeiro, ou isso aqui precisa ser feito, mas não vai ser agora? Como que ocorre isso? Tem alguma equipe? É você mesmo na que verdade, decide? Jorge, isso aí eu decido de que forma. Faço questão de, às vezes, fazer uma caminhada bem tarde da noite, né, andar pelas ruas, às vezes pouca gente me vê, vendo o que a gente possa priorizar para melhorar a condição de vida das pessoas, né? Por exemplo, a gente já vai dar ordem de serviço agora de mais 8 ruas de recapeamento. Nessas andanças que a gente faz, a gente anda, visita, vê as coisas. Às vezes as pessoas também, né, nos ligam, nos cobram algumas posturas, e a gente vai pontuando e fazendo uma planilha, para depois a gente decidir qual obra ou qual decisão que a gente vai tomar perante a nossa cidade, né? Por exemplo, essa questão da Praça João Paulo II, que a gente já vai finalizar o projeto para licitar. A gente sabe que hoje é a principal praça do nosso município, né? Todas as praças são importantes, mas está bem no centro da cidade, no centro comercial. E a gente precisa inovar, renovar, a gente precisa implantar algumas coisas novas para que possa ter mais lazer, possa ter mais participação, né, da população, das famílias nessa praça. Então, assim, foi uma questão, e é uma obra que não é política, lembrando que eu nem candidato eu posso ser na próxima, né? Mas a gente entende que algumas coisas têm que ser mais visível, mais palpável, mas nunca esquecendo do básico, como agora mesmo nessa semana agora, né, a gente vai estar mais uma vez fazendo a perca salarial do servidor, onde que a gente vai fazer um investimento em todas as classes, desde o magistério até as pessoas que trabalham no serviço mais simples, que é importante para a nossa cidade. Então, assim, o principal foco meu todo ano administrativo, primeira coisa, servidor público. Depois, cuidar das obras que é importante, de trânsito, as obras que vai gerar desenvolvimento na vida das pessoas. Então, assim, geralmente é eu mesmo, às vezes tem indicação de um ou outro vereador também, que é cobrado, né? A gente sempre é solícito aos vereadores para que a gente possa atender a demanda que não é deles, mas é da população. Mas, assim, Navarro, por ser uma cidade que a gente conhece bem, no dia a dia que a gente andar, a gente consegue identificar, né? E lógico que a gente não vai conseguir fazer tudo. Lembrando que Navarro é uma cidade que ela arrecada praticamente para pagar a folha de pagamento, né? Nós não temos IPTU, nós não temos outras fontes de renda, né? Então trabalhamos com o FPM, que é a Fundo de Participação dos Municípios. Recurso esse direcionado da União para o município. Aí nós temos um município com quase 400 servidores, sendo 80% efetivos, né? Então com os direitos e tudo mais, quinquênios, as férias prêmio. Então a gente tem que ter muita responsabilidade primeiro com o servidor. O dinheiro vai sobrando, que na verdade não é uma sobra, mas você tem que dar as manutenções de máquina, manutenção nas estradas, manutenção nas escolas, e com isso a gente às vezes tem meses que a gente não consegue sobrar o mínimo para poder fazer qualquer obra. Então a gente, junto com a equipe administrativa, né, eu agradeço muito o Eduardo, por exemplo, o Eduardinho, que é muito experiente nessa área. Sempre a gente espera em torno de 6 a 8 meses para fazer caixa, para a gente poder começar a pensar em obras. Mas a gente sempre batalhou muito, e às vezes até crítica de alguns, mas está fazendo diária, está fazendo isso. E eu sempre pauto muito que prefeito atrás de gabinete ele não vai conseguir recurso para fazer obra, né? Assim foi a história do nosso primeiro mandato, que a gente conseguiu fazer muitas obras, graças às nossas andanças, né? Brasília, Belo Horizonte, procurando
deputados, senadores para investir no município. Porque tem que correr atrás, Tem que correr Não atrás. tem como ficar parado. Como se diz, no mundo político, se você, como prefeito, não é visto, você não é lembrado. Então, assim, eu sempre fico pautado muito no gabinete dos deputados pedindo recurso. Assim aconteceu o asfalto de São Roberto, né? Mais de 4 milhões em obras. E desses 4 milhões, mais de 2 milhões foi dinheiro de deputado, porque com recurso próprio a gente não faria. Mas a gente está bem organizado, agradeço muito os deputados também, né? Tanto o Paulo Guedes quanto o Gil, o senador Rodrigo Pacheco também, que investiu muito, e agora tem mais 1 milhão de asfalto, que já está licitado para a gente dar ordem de serviço do senador Rodrigo Pacheco. Então, assim, a gente sempre corre atrás. O que a gente gasta de diária, às vezes, a população, assim, a população não, a oposição, né, que quer desgastar de certa forma, não é um gasto, é um investimento em busca de retorno, né? Então, se você pegar o levantamento que a gente investe, que a gente gasta em diária para viagem, e o que a gente traz em recurso, é mais de 1000 vezes mais do que nós gastamos. Se eu não me engano, foi mais de 8 milhões em recursos que a gente conseguiu nos últimos 4 anos, e já temos recursos em caixa dos deputados e senadores para fazer mais obra. Então, quando a gente vê acontecendo de maior rapidez as obras do município, é devido a essa parceria e essa busca constante em Brasília e em Belo Horizonte com os deputados para deliberar recursos. E assim nós vamos fazer, e tem muita coisa para a gente fazer. Sozinho a gente não consegue. Tem proposta muito boa na geração de emprego, né, junto ao nosso vice-prefeito Ednei. Já tem uma reunião pré-agendada para o próximo dia 11, com a Real Metais, lá do Paraná, para estar vindo na nossa cidade conhecer, para já ver a possibilidade de instalar já agora no começo do ano uma empresa aqui para gerar emprego. Então, assim, tudo que a gente faz é muito focado no desenvolvimento coletivo, né? E eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer e tem tudo para Navarra alavancar cada vez mais. E a gente sabe que esse mundo da política, ser uma pessoa pública é muito desgastante. Eu lembro que eu estava na outra barbearia ainda, que era aquela lá em casa, e você me disse, a gente estava comentando, não me lembro, não me recordo muito bem, mas era algo que você dizia sobre saber a hora de parar. Você é um cara muito jovem, sabemos que você não pode ser candidato na próxima. Quais são suas aspirações futuras? Você pensa, quem sabe futuramente, vou engajar na rede social aqui, vou tentar para deputado, ou vou simplesmente descansar, vou aposentar de política, ou você vai continuar ali nos bastidores? O que o Hugo pensa hoje para o futuro? Se você vai seguir sua carreira política, se você vai aposentar, porque é novo, você tem uma carreira toda pela frente, e talvez tenha aí uma carreira, tenha algo maior aí para você. Você pensa assim ou você... Jorge, é uma situação muito, até às vezes delicada, mas é muito importante a gente conversar sobre isso. Finando meu mandato agora de prefeito, vai para 12 anos de vida pública, né? 4 de vereador, 8 anos de prefeito. Quando eu sair da política, desse mandato, eu vou estar com 43 anos. Né? Eu lembro como hoje, quando eu entrei na política, meu menino mais velho era menino de colo. Né? E vai se passar 12 anos, ele vai estar com 13 anos de idade, vai estar um rapazinho já, né? E tem minha moça também, que vai estar uma mocinha já com 1 ano mais nova que ele. De primeiro momento, a minha intenção é tirar mais tempo dos meus filhos, né? O tempo que eu não tive durante esses 12 anos, eu quero, assim que passar esses últimos 4 anos dessa gestão, ter um tempo a mais para eles, para depois de um tempo, né, afastar um pouco para poder refletir o que eu realmente quero fazer, né? Se eu quero permanecer na política, se eu quero, de alguma forma, estar engajado, um trabalho social, alguma coisa dessa forma. Lembrando que vou sair de prefeito, vou ser pedreiro de novo, né? Não tenho outra profissão, não tenho outra formação. Então, assim, deixar Deus agir, mas no primeiro momento tirar mais tempo dos meus filhos, né? Organizar minha vida pessoal, eu preciso fazer isso. Muita turbulência, muita coisa, passei por várias situações, e esse tempo que eu vou tirar, principalmente o primeiro ano pós-política, para poder conviver mais de perto com meus filhos, vai ser decisivo para o meu futuro, político ou não, né? Então é uma questão que eu vou viver esses 4 anos com muita intensidade, vou focar bastante na administração, lógico que não deixando de conviver com meus filhos, vivendo com eles, mas eu creio que depois que passar esses próximos 4 anos, eu vou ter um tempo a mais para eles, para poder organizar de fato minha vida e decidir qual caminho que eu vou seguir.
E assim, eu acho que você até já respondeu a próxima pergunta que eu iria fazer, que era o que você mais sente falta. Porque tinha uma vida, querendo ou não, mais pacata, isso. Era mais no anonimato, né? Era mais no anonimato. Agora é difícil você sair na rua sem um cidadão parar você para conversar ou alguma coisa do tipo, Sim, né? por várias situações, né? E na verdade, para quem me conhece, desde mais novo, eu nunca fui muito de sair, nunca fui muito de estar em ambientes, né? Igual bares, festividades. Por exemplo, nas festas do município eu faço o discurso quando tem que fazer e volto para casa para ficar um pouco mais na minha. Mas já era o meu jeito de vida, mas eu creio que a política te empurra para poder você socializar mais, mas eu vejo um pouco de dificuldade minha mesmo, pelo meu jeito, né, de estar mais aberto. Então, assim, eu creio que passados esses 4 anos aí, tirar mais tempo com meus filhos, organizar minhas coisas pessoais, né, minha vida pessoal, para depois eu decidir de fato qual caminho seguir. E se for da vontade de Deus que a gente saia definitivamente, a gente aceita. Se for vontade de Deus da população que a gente fique engajado na política para fazer o bem para a população, a gente vai estar mais preparado ainda. Porque como você disse, você não é dependente da política, né? Você tem uma profissão. E você já respondeu, você não tem problema algum em voltar a ser pedreiro. De jeito nenhum. Mas também eu creio que com toda a experiência que você vem adquirindo e já adquiriu nessa caminhada política, eu creio que eu acho que você talvez voltasse a ser pedreiro ali nos ossos do ofício mesmo ali, mas eu creio que você teria uma outra visão, já empreendimento. Serviu, a política serve para a gente em vários pontos, né? E a gente aprende muita coisa, né? Muita gente fala, até alguns colegas, não, mas hoje você já não vai ser pedreiro mais, já vai ser construtor, é diferente. Pode ser que sim, né? Vamos esperar para ver. Mas o que a gente tem de certo é que eu sou pedreiro, né? Isso aí é a certeza que, de todas as formas, se não tiver nada que eu possa fazer para o meu sustento, o pedreiro eu tenho certeza que eu vou ser. Vai ser. Isso. Nunca fez barboterapia não, né? Nem sei o que é isso. Primeira experiência fazendo barboterapia, então. Mais um nome. Bom, Hugo, e depois dessa barboterapia relaxante, para finalizar aí a nossa entrevista, a nossa conversa, se você tivesse que dar um conselho para o Hugo lá do começo, o Hugo mais jovem,
às vezes o Hugo pedreiro, o Hugo cortador de cana. Qual conselho hoje, com a experiência adquirida, com a maturidade adquirida, qual conselho seria esse que você daria para você mesmo lá no passado, se você tivesse essa oportunidade? Moço, mas dar conselho pra gente mesmo é difícil. Mas conselho é perseverar sempre, né? Muita fé, propósito mesmo, ter propósito com Deus e com o que realmente quer, para que possa ter um futuro cada vez mais, um futuro, eu vou falar assim, mais organizado. Eu sempre gosto de falar de organização, porque não só eu, mas qualquer pessoa na vida, né, tem que ter a parte da vida organizada. Então, o conselho é perseverar e fé, sempre. Que o que é para ser, Deus faz acontecer. O que é para ser da gente, Deus prepara da melhor forma possível. Às vezes nossa vontade é boa, mas de Deus é perfeita. Então, muita fé e perseverança naquilo que a gente queira fazer, né? Muita consciência dos atos, para que tudo aquilo que a gente construiu não seja desmanchado por alguma atitude que seja mal tomada. E você acha que o Hugo do passado estaria orgulhoso do Hugo que você se tornou? Na verdade, no passado não ia nem acreditar, né? Nem acreditar nessa trajetória, nessa vida. Na verdade, eu sou bem crítico comigo mesmo. Em algumas atitudes, não estaria muito satisfeito, não. Mas são situações que a política te empurra para acontecer e para resolver, né? O mundo político. Mas, no geral, sim. No geral, eu creio que nós vamos sentar lá na frente, quando a gente já na melhor idade, vai ver que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Aí eu ganhei até brinde. Esse daqui é um pequeno brinde do nosso patrocinador, do nosso parceiro lá de Bocaiúva, meu amigo Tom. Mostrar a população aí, ó. Tem que vir fazer a barba com o Jorge aqui também para ganhar brinde. Tá vendo? Agradeço demais, Jorge. Parabenizo demais, né? Você ser um jovem também que acreditou, que sonhou e hoje está com um empreendimento bacana aí na nossa cidade. Se você acreditou na nossa população, acreditou no seu trabalho, e com certeza a qualidade, né, cada vez melhor. Eu creio que quem ganha isso não é só você profissionalmente, mas toda a nossa cidade, né? Todos os seus clientes ganham em qualidade. Um empreendimento bacana desse aqui, né? Com parcerias. Eu creio que Navarro orgulha muito de ter jovens que estejam engajados, né, profissionalmente. E também, de certa forma, que isso possa se tornar também uma referência cultural e política da nossa cidade, né? E também faz o convite para você, para os seus clientes, para a população, que venha participar dos podcasts. É importante a gente conhecer a história uns dos outros. Nossa cidade é rica em conhecimento, rica em histórias, e essas oportunidades que a gente tem, como está tendo com o Jorge aqui, vai levando ao conhecimento da população, não o Hugo político, né? Não o Hugo prefeito, mas o Hugo como pessoa também. E assim vocês, população, pode também ter oportunidade, né? Desde de cedo, de contar, né, para os seus filhos e contar para a nossa população. Tenho certeza que vai agregar muito, né? E desejo todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigado. Para a nossa população, que a gente possa ter uma cidade cada vez mais desenvolvida e muito mais participativa, né? A oportunidade que eu não tive no passado de ter uma inclusão social melhor, de ser mais participativo no meio social, acredito que agora eu estou tendo, e quero muito que os jovens, né, tenham essa oportunidade, não fiquem retraídos, não fiquem, né, com vergonha de participar, de engajar, de ser presente nas questões públicas do município. Lembrando que toda segunda-feira a gente está com o gabinete aberto lá para atendimento da população, podem procurar. Também a questão como pessoa, também, se quiser conversar, conhecer um pouco do nosso propósito, da nossa história, que muitas das vezes a gente só vê em rede social, às vezes vê numa panfletagem política, mas assim como todos vocês, a gente é humano também, a gente tem falhas, a gente tem acertos, e a gente é de carne e osso. Então, eu creio que com muito diálogo, com muita perseverança, a gente possa juntos fazer o melhor para a nossa cidade e para nossas vidas, né? Vou sair da política, vou ser um cidadão navarrense que ama minha cidade, quero o melhor para a cidade, e eu tenho certeza que bons nomes vão surgir no futuro aí. Sim. Quem sabe, né, um de vocês que está assistindo a gente, né, possa ingressar na política e participar efetivamente na transformação da nossa cidade. E mais uma vez, parabéns, Jorge, pelo belo trabalho. E agradecer, né, a sua disponibilidade. Hoje, não só eu, mas você, telespectador, teve a oportunidade de conhecer não só o prefeito Hugo Felipe, mas também a pessoa.
toda a sua trajetória que o trouxe até aqui. Agradecer, que Deus abençoe grandemente a sua família, a sua vida, a sua trajetória e espero num futuro, talvez num futuro próximo ou num futuro distante, conforme a vontade de Deus, te entrevistar em uma outra situação. Se Deus quiser. Meu agradecimento à equipe, né? Meu sócio, toda a equipe da Elite Barber aqui da minha barbearia agradece. E você é sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado.